2 de setembro de 2025. Um dia que já nasceu marcado como histórico para o Brasil. Nas avenidas de Brasília, nas telas de televisão, nas redes sociais e, sobretudo, no íntimo da consciência coletiva, ecoa uma mesma pergunta: o que realmente está sendo julgado neste momento? À primeira vista, o país observa apenas o rito jurídico, o Supremo Tribunal Federal reunido para avaliar a conduta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A acusação aponta crimes gravíssimos: tentativa de golpe de Estado, formação de organização criminosa armada, incitação ao caos institucional, tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Um processo denso, repleto de provas, testemunhos, confrontos de narrativas. Mas, por trás desse cenário formal, desenrola-se algo muito maior. O julgamento de Bolsonaro não é apenas sobre um homem. Não é apenas sobre partidos ou ideologias. Este julgamento é um reflexo espiritual, um espelho onde o Brasil e sua missão cósmica são postos à prova. Olá, eu sou Sérgio Luiz Gianico. É aqui que o canal Sinergia e Ética abre seu olhar. Mais do que analisar um processo jurídico, vamos refletir sobre o sentido espiritual deste momento. Porque o que está em jogo não é apenas a carreira de um político, mas a vibração de um país inteiro. O rito do julgamento foi marcado com antecedência. O ministro Cristiano Zanin, relator do processo, expôs o cronograma. Sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, manhãs e tardes, podendo somar até 27 horas de deliberações. Alexandre de Moraes, figura central em todo esse processo, apresenta o relatório. A acusação e a defesa falam. 5 ministros da primeira turma do STF votam. Do ponto de vista político, a expectativa é explosiva. De um lado, apoiadores de Bolsonaro temem que o julgamento seja apenas o coroamento de uma perseguição. Do outro, adversários veem o momento como um ajuste de contas necessário para preservar a democracia. E não apenas o Brasil observa. O mundo acompanha. Agências internacionais noticiam com ênfase. Países que se dizem defensores da democracia pressionam. Ao mesmo tempo, potências estrangeiras que têm interesse no destino do Brasil analisam cada passo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reconheceu: esse julgamento traz algum grau de tensão para o país. Uma tensão que não se limita às instituições, mas que vibra nas ruas, nas conversas familiares, nas comunidades religiosas e até nas casas espíritas. E aqui começamos a transitar para outra dimensão: o julgamento invisível. A justiça humana se baseia em códigos, provas, testemunhas. Ela é falível. Pode ser contaminada por paixões políticas, por interesses ocultos, por pressões sociais. Mas a justiça divina, essa é inexorável. Chico Xavier dizia: a cada um será dado segundo suas obras. Ramatiz nos lembrava: os tribunais humanos julgam atos, os tribunais cósmicos julgam intenções. Bolsonaro será julgado pelo STF, mas também, e principalmente, pela própria consciência, pelo Tribunal da Vida, que registra cada pensamento, cada palavra, cada intenção. E aqui não falamos apenas dele. Cada ministro que votar, cada cidadão que aplaudir ou vaiar, cada brasileiro que emitir sua vibração de ódio ou de compaixão, todos estarão participando de um julgamento coletivo. Porque este momento é menos sobre Bolsonaro, e mais sobre o Brasil como organismo espiritual. A polarização não nasceu em 2025, nem em 2018. Ela é o acúmulo de séculos de desigualdade, injustiça, colonização, escravidão, corrupção. Mas, espiritualmente, a polarização é algo ainda mais profunda. É o sintoma da separação vibratória dos mundos, da transição planetária. Vivemos a chamada transição planetária.
Um período em que consciências de diferentes graus evolutivos compartilham o mesmo espaço, mas vibram em frequências cada vez mais incompatíveis. É como se estivéssemos diante de duas terras sobrepostas. A Terra Velha, ainda marcada pelo ódio, pelo egoísmo, pela violência, e a Terra Nova, que começa a nascer com valores de amor, ética e cooperação. O julgamento de Bolsonaro catalisa essa divisão. Para uns, ele é herói. Para outros, criminoso. E cada grupo projeta sobre ele suas próprias dores, esperanças, frustrações. Mas, atenção! O perigo maior não é estar de um lado ou de outro. O perigo é a frequência vibracional que escolhemos. Se nossa posição, seja pró ou contra, nos leva ao ódio, à intolerância, ao fanatismo, já estamos sintonizados na faixa do umbral. E aqui cabe uma lembrança de Emmanuel: a política é campo de provas, não de vitórias definitivas. Espiritualmente, o Brasil não é apenas mais um país. A literatura espiritual nos recorda que ele foi preparado como o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não por privilégio, mas por missão. Ao longo da história, fomos testados. Suportamos a mancha da escravidão. Sofremos ditaduras, corrupção, desigualdades imensas. E, a cada crise, o plano espiritual observa: o Brasil está pronto para cumprir sua missão? O julgamento de Bolsonaro é, portanto, um desses momentos de prova. Não se trata apenas de condenar ou absolver. Trata-se de saber se, como nação, já somos capazes de aplicar a justiça sem cair na vingança. Se já conseguimos aprender a diferença entre firmeza e fanatismo, entre discernimento e idolatria. Quando olhamos para o plenário do STF, vemos 5 ministros togados. Mas, será que vemos tudo? Nos bastidores espirituais, assembleias maiores se formam. Guardiões do cosmos observam. Mentores espirituais do Brasil acompanham cada movimento. Espíritos superiores orientam, inspiram, tentam suavizar tensões. Valdo Vieira chamava isso de interassistencialidade multidimensional, quando consciências de diferentes planos atuam juntas em momentos decisivos. E André Luiz, em suas descrições das colônias espirituais, mostrava como cidades inteiras no plano invisível se mobilizam para proteger a evolução coletiva. Portanto, não se iluda, o julgamento de Bolsonaro não é apenas humano. Ele é também um evento espiritual. E o Brasil inteiro, em vigília, está sendo observado. Chico Xavier falou sobre o período entre 2019 e 2029. Ele disse que a humanidade atravessaria uma fase decisiva. Se escolhêssemos a paz, entraríamos em uma era de progresso espiritual. Se optássemos pela guerra, colheríamos sofrimentos. Ramatiz também advertiu: antes da regeneração, a Terra viveria catástrofes morais, colapsos políticos, crises de fé. Hoje, ao observarmos este julgamento, percebemos: estamos exatamente nesse ponto. O caos político não é acaso. Ele é parte da purificação necessária. É o fogo alquímico que queima as impurezas para surgir o novo. Aqui, precisamos de clareza. Não se trata de idolatrar ou demonizar Bolsonaro. Nem Lula. Nem Moraes. Nenhum deles é anjo ou demônio absoluto. Todos são espíritos humanos, em prova e expiação, tal como nós. O perigo real é o fanatismo, porque o fanatismo abre a porta da obsessão coletiva. E a obsessão, quando se espalha, cria a fascinação. A fascinação, em escala nacional, gera guerras. Foi assim em 1939 na Alemanha, quando milhões se deixaram hipnotizar por líderes que pareciam messiânicos. Foi assim em tantas civilizações que ruíram. Não podemos repetir o erro.
Qual será o resultado do julgamento? Condenação? Absolvição parcial? Arrastamento indefinido? Do ponto de vista espiritual, isso é secundário. O essencial é como o povo brasileiro reagirá: com ódio, com revanche, com idolatria ou com discernimento, aceitando que a justiça humana é limitada, mas que a justiça divina segue seu curso. Porque a regeneração do Brasil não virá de um tribunal, mas da consciência coletiva. Virá quando escolhermos a ética no cotidiano, quando formos capazes de discordar sem odiar, quando substituirmos a vingança pela compaixão. O julgamento de Bolsonaro é o julgamento do Brasil e, mais ainda, é o julgamento de cada um de nós. No tribunal do STF, 5 ministros votam. No tribunal da consciência, milhões de corações decidem. Cristo é o governador da terra. Ele guia cada nação. E agora ele nos pergunta: que frequência vocês escolherão? A terra já entrou em regeneração. O caos que vivemos não é o fim. É o parto de um novo mundo. Este julgamento pode ser o marco de um novo final para o Brasil. Depende de nós. Ajude-nos a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Seja um ponto de luz nessa jornada.